Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por escolher dedicar esses momentos para crescer um pouco no conhecimento da palavra de Deus. Você sabe que nós estamos, nesse momento, desenvolvendo uma série toda especial, baseada no livro de Zacarias, que é o profeta da renovação. Estamos dedicando alguns domingos para crescer dentro do conhecimento das 8 visões que ele teve numa só noite, em cerca do ano 520 a.C. Essas visões são extremamente relevantes. Hoje nós iniciamos o estudo da 7ª visão que ele teve. Para esse estudo, na verdade, precisaremos de 2 encontros. Começamos hoje e domingo que vem a gente vai estar terminando. Eu acredito que você vai ter bons momentos aí compreendendo uma mensagem extremamente relevante. Por que é que Judá teve tanta dificuldade em receber as bênçãos que Deus tinha para eles no pós-cativeiro? Se eles foram, de alguma maneira, curados da idolatria, que foi uma das razões pelas quais eles foram para o cativeiro da Babilônia, por que é que as bênçãos não estavam vindo depois do cativeiro? Eles continuavam enfrentando seca, os rebanhos não se multiplicavam, os inimigos estavam apertando o cerco no entorno deles. O que é que estava acontecendo? A 7ª visão vai esclarecer um pouco dessa mesma realidade. Eu espero que você seja muito abençoado através do estudo de hoje. E se for, por favor, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de enviar para todas as pessoas que você tem algum tipo de ascendência, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus e tomar decisões através dela. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e eu espero que você seja abençoado através do estudo de hoje. Muito obrigado, Hernani. Uma boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão conosco aqui no Zoom e, ao mesmo tempo, a todos aqueles que têm nos acompanhado através do YouTube. Eu estava dando uma olhada aqui agora para podermos ter uma noção de quantas pessoas estavam conosco e, realmente, o grupo que tem nos acompanhado através do YouTube tem aumentado a cada dia. A cada domingo nós temos mais pessoas por lá. Então, independente da plataforma que você está usando, seja muito bem-vindo à Casa de Deus. É isso mesmo. O bom é que a pandemia acabou trazendo algumas coisas que facilitaram a nossa vida, né? Não foi só coisa ruim que veio na pandemia. Com a pandemia, as redes sociais começaram a ser utilizadas de forma a fazer com que as distâncias se encurtassem um pouco mais. Ontem, por exemplo, eu tinha uma programação para poder fazer lá em uma igreja da Associação Paulista Leste. Já fazia um tempo que a gente tinha marcado esse compromisso lá. E eu fiquei muito impressionado ao perceber algumas pessoas que foram até lá, no final vieram conversar comigo, gente de diversos lugares, porque através das redes sociais da igreja de lá do Conjunto José Bonifácio, acabaram descobrindo que eu ia estar por lá e têm acompanhado os cultos que a gente tem feito aqui através da rede social de Santo Amaro. Louvado seja Deus, eu fiquei muito feliz, porque isso mostra que muita gente, de lugares que a gente nem sequer imagina, tem tido a oportunidade de congregar junto conosco. Então, hoje, o que nós temos não é só uma plataforma de rede social, o Zoom ou o YouTube. Nós temos uma igreja que funciona através do Zoom e através do YouTube. É um espaço virtual, mas eu não tenho a mínima dúvida de que nesse exato momento o Espírito do Senhor está com todos nós, aqueles que estão assistindo ao vivo e também aqueles que estão assistindo a gravação algum tempo depois. Uma das pessoas que falou comigo ontem me disse assim: pastor, como eu sou líder na minha igreja, uma outra igreja, não é nem na igreja do Conjunto José Bonifácio, eu geralmente faço o quê? Quando eu chego em casa à noite, depois do meu culto, eu vou assistir o culto de Santo Amaro. Eu achei muito interessante isso. Então, independente do horário que você está assistindo, de que momento que você está, sinta-se nesse momento abraçado e bem-vindo à Igreja Virtual de Santo Amaro. Nós estamos, como o Hernani já mencionou, trabalhando aqui com a série Zacarias, que é o profeta da renovação. O nosso propósito dentro desta série é termos pelo menos a oportunidade de analisar as 8 visões que Zacarias teve numa só noite, no ano 520 a.C. Zacarias, ele tem realmente uma história tremenda. Se você não teve a oportunidade de acompanhar o estudo que nós fizemos das primeiras
visões que ele teve, aí no próprio canal da Igreja Adventista de Santo Amaro do YouTube, ou se de repente você estiver assistindo através do canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, você vai encontrar aí também todas as mensagens anteriores. Vale a pena acompanhar para que você tenha uma visão do todo. Essa visão que a gente vai ter, o que a gente vai começar a estudar hoje, ela é tão complexa, tem tantos significados, aqui tem tanta coisa importante, tanto conteúdo relevante nessa visão, na sétima visão que ele teve, que nós vamos ter que gastar 2 encontros para poder estudá-la. Hoje, eu vou tentar trabalhar com você alguns símbolos que aparecem aqui. Só quero lembrar você que Zacarias é um livro que foi escrito dentro de uma metodologia, o método apocalíptico. O método apocalíptico, que é o mesmo método que foi utilizado por Daniel, que foi contemporâneo do próprio Zacarias, e depois, muitos anos mais tarde, estamos falando especificamente de algo em torno de 500 anos mais tarde, você vai encontrar João, o apóstolo de Cristo Jesus, que usou o mesmo método de escrita, o método apocalíptico. O método apocalíptico é um método onde você tem alguns símbolos que são familiares àqueles que estão lendo o livro. Ele vai se lembrar de alguma revelação que foi dada anteriormente, de forma simbólica. Então, aquele símbolo representa, às vezes, uma ideia, às vezes representa uma determinada situação. E se você não entende o que aquele símbolo quer dizer, você não compreende a mensagem que ele está dizendo. Você vai ter a oportunidade, quando ler, num primeiro momento, essa sétima visão, de Zacarias capítulo 5, versos 5 a 11, você vai reparar que, num primeiro momento, parece que é uma grande bobagem essa visão. Eu preciso confessar para você que, quando eu comecei a fazer um estudo mais profundo do livro de Zacarias, eu pensei, eu acho que eu vou parar na quinta visão dele. Porque a sexta e a sétima são muito esquisitas. Tem muito símbolo estranho. Mas daí eu pensei, peraí, está na Bíblia. Se está na Bíblia, tem uma razão para poder estar lá. Então vamos debruçar em cima para poder tentar compreender. Então hoje, nesse primeiro momento, eu vou tentar trabalhar com você os símbolos que estão envolvidos aqui nessa sétima visão. Na semana que vem, e ao mesmo tempo, é claro, vamos tentar descobrir como é que essa visão se enquadrava dentro da história de Israel, de Judá, que havia retornado do cativeiro da Babilônia. Na semana que vem, você vai levar um susto bom, porque nós vamos pegar essa mesma ideia, essa mesma profecia, e vamos ver o seu desdobramento no tempo do Novo Testamento e, ao mesmo tempo, nos nossos dias. Então, te prepara, porque essa sétima visão é, sem sombra de dúvida, uma das mais ricas das 8 visões que o Zacarias teve. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ler o texto, vamos fazer uma oração e vamos começar a conversar, então, aqui a respeito do texto, tá ok? Eu queria só aproveitar a oportunidade para poder pedir uma coisa para você. Eu queria que você prestasse bastante atenção na leitura e, ao mesmo tempo, apesar de nós estarmos aqui falando dentro de um contexto um culto, se você, eventualmente, for abençoado por esse sermão de hoje, eu queria que, em oração, durante esse culto, conforme você for ouvindo o que você vai ouvir, que você, de repente, se lembrasse de alguém que faz parte do teu círculo de amizade. E que depois, no final dessa mensagem, que você pegasse ali o link desse culto e compartilhasse com alguém que você acha que talvez possa ser abençoado pelo estudo. Não faz isso agora, não. Escuta primeiro. Deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração. Se ele falar o teu coração, compartilha esse culto com alguém. Tá bem? Vamos lá, então. O texto é Zacarias capítulo 5, vamos ler os versos 5 a 11. Essa é a sétima visão que Zacarias teve no ano 520. Vamos lá dar uma olhada? O texto diz assim, para essa leitura, como todas as outras, eu estou usando a nova versão transformadora da Bíblia. O texto diz, então o anjo que falava comigo se adiantou e disse, levante os olhos e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. Ele respondeu, é um cesto para medir cereais. E está cheio de pecado, de todos aqueles que habitam na terra. Verso 7. Então a tampa de chumbo do cesto foi levantada, e dentro dele havia uma mulher sentada. O anjo disse, a mulher se chama perversidade, e a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida, levantei os olhos e vi 2 mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam asas de cegonha,
E elas pegaram o cesto e o carregaram pelos ares. Para onde estão levando o cesto? Perguntei ao anjo. E ele respondeu, para a terra de Babilônia, ou de Sinear, aonde construirão um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali, em seu pedestal. Mantenha a tua Bíblia aberta, porque nós vamos usar muito ela hoje, ok? Agora feche apenas os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque através do profeta Zacarias, o Senhor alertou a nação de Judá do grande risco que eles corriam se não tomassem as decisões certas, se não entendessem como as forças espirituais do mal estavam agindo nas regiões celestes. Eu sei que essa mensagem foi extremamente relevante para eles, assim como também é relevante para nós hoje. Então ajuda-nos a entender no primeiro momento qual foi a importância dessa mensagem para o povo de Judá. E num segundo momento, qual é a relevância e a importância dela para nós hoje. Ajuda-nos a aprender com ela e ao mesmo tempo a tomar decisões baseado naquilo que é a tua vontade para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, tem algumas coisas que nós precisamos compreender aqui. Algumas imagens são aqui apresentadas. E a gente precisa aqui encontrar, no primeiro momento, as chaves para que nós possamos entender esse texto. Antes de mais nada, eu preciso que você entenda que quando a gente está falando sobre um texto como esse, a gente não pode simplesmente dizer, esse texto está falando da história de uma mulher que estava dentro de um cesto e depois teve uma tampa que foi colocada em cima desse cesto e apareceram outras duas mulheres com asas que levaram essa mulher para a terra de Sinear, ou para a Babilônia. Construíram lá um altar para ela. Não, esse texto está falando sobre algo que é muito importante e que estaria acontecendo na história do povo de Deus, bem como também na história da humanidade como um todo, por detrás dos bastidores. Lembra que quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, Paulo dá algumas ideias para a gente que são fantásticas. Lá em Efésios, no capítulo 6, ele vai dizer assim, lembrem-se que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está dizendo para a gente que existe uma batalha espiritual acontecendo por detrás dos bastidores. E ao contrário daquilo que muita gente pensa, essa batalha é muito bem pensada. Essa luta é muito bem pensada. Ambos os lados têm uma estratégia que estão seguindo. Desde que a rebelião chegou no nosso planeta, isso aqui tem que estar muito claro para você, porque é básico. Desde que a rebelião chegou aqui no nosso planeta, que tanto Deus quanto o inimigo estabeleceram, colocaram em marcha um plano. Nós falamos muito sobre o plano da redenção. O plano da redenção foi um plano que foi estabelecido antes que o mundo fosse criado, como Deus está acima da nossa noção de tempo e espaço, e nada pega Deus de surpresa. Antes mesmo de criar a humanidade, ele sabia que o pecado surgiria. Então, antes que o pecado aparecesse, ele já criou o plano da redenção. Mas, ao mesmo tempo que existe o plano da redenção, existe também aquilo que a Bíblia vai chamar de o mistério da iniquidade. Que, em outras palavras, é o plano diabólico da rebelião que foi colocado em prática no Jardim do Éden e que, a partir do Jardim do Éden, tem sido trabalhado de tal forma que, em determinados momentos, a Bíblia vai abrir para a gente algumas janelas para a gente poder olhar por detrás dos bastidores e entender, opa, isso está acontecendo por causa daquela situação. Essa situação está tendo lugar por causa daquela outra. Quando você olha para o livro do Apocalipse, por exemplo, o Apocalipse de João, você tem alguns momentos em que a cortina foi aberta para João. João falou, que isso, gente do céu, o que está acontecendo? Tem forças que estão trabalhando aqui, ali e acolá para poder conseguir tentar tirar o povo de Deus do seu caminho, para poder tentar fazer com que o povo de Deus perca a direção que Deus colocou diante deles. Então, você tem que entender que tem dois planos que foram colocados em marcha no nosso planeta. Gente, entenda isso aqui. É aqui que esse plano foi colocado. Eles estão sendo executados em paralelo. Você tem o plano da redenção e você tem o mistério da iniquidade. Você tem o plano da iniquidade, o plano do pecado, o plano diabólico do rebelde e da rebelião que começou a ser colocado em prática desde Gênesis capítulo 3. Então, isso aqui é o grande pano de fundo que a gente tem que entender. O que o capítulo 7 vai mostrar para a gente é como esse plano
O plano agora, a perspectiva que Deus está colocando aqui na visão número 7, é a perspectiva desse plano da iniquidade, desse mistério da iniquidade, desse plano diabólico da rebelião. Todos os símbolos que são usados aqui fazem com que nós tenhamos a possibilidade de poder entender esse grande plano. Aliás, guarda bem algumas informações que eu vou te dar. Vai ter alguns momentos aqui nessa mensagem que eu vou ter que dizer para você assim, ó, guarda essa informação. Por quê? Você vai entender algumas coisas a respeito dela aqui, nessa mensagem de hoje, e no domingo que vem também. Então, tem algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, a primeira imagem que vai aparecer aqui, o primeiro símbolo que vai aparecer aqui, é o símbolo de uma mulher. Mulher. Guarda essa ideia. Olha aqui, ó. Se você der uma olhada aqui no versículo 7, o versículo 7 vai dizer assim, então a tampa de chumbo do cesto foi levantada e dentro dele vi uma mulher. Bom, o que a mulher, ela representa dentro da linguagem bíblica? Sempre que vai ser que um texto profético vai utilizar aqui o termo mulher, ele está pensando em alguma coisa. O Apocalipse de João, principalmente, vai beber aqui nesse capítulo 5 de Zacarias, uma grande quantidade de símbolos são tirados daqui. Um deles é a ideia da mulher. Mas a mulher, ela já é utilizada como símbolo muito antes disso. Se a gente voltar lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, você vai descobrir ali o primeiro momento em que a mulher é usada como um símbolo. Quando Deus vai dizer assim, porém inimizade entre ti, a velha serpente, a velha cobra chamada Diabo e Satanás, entre ti e a mulher, entre o seu descendente, o descendente da serpente, e o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, mas antes de morrer você vai picar o seu calcanhar. A mulher aqui, ela representa não apenas a Eva, mas ela representa o povo de Deus, que permaneceria fiel ao propósito de Deus em todas as eras, desde o momento em que só um casal estava ali no Jardim do Éden, e que, dentro de alguns momentos, seria expulso dali, e teria que viver agora dentro de um mundo de pecados, ok? Até as últimas pessoas, a última geração a viver sobre a terra antes do retorno de Jesus. Haveria uma mulher. Essa mulher, ela é apresentada de novo lá no capítulo 12 de Apocalipse, como uma mulher pura, vestida de branco. Essa mulher está grávida, prestes a dar à luz. Bom, essa mulher é a igreja. É claro que é a igreja. É a mesma mulher que está sendo apresentada lá em Gênesis capítulo 3. Então, a mulher, ela é, num primeiro momento, o quê? O povo de Deus, mas não é só o povo de Deus. Existem alguns momentos em que a mulher ela é apresentada também como o povo que é leal à rebelião. E o mais legal, bom, tem muitos textos que falam sobre isso, tá? Eu, como não tenho tempo para poder falar muito sobre isso aqui, eu vou citar um exemplo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no domingo que vem, tá legal? Mas vou citar um exemplo para vocês aqui. O Apocalipse, lá no capítulo 17, por exemplo, vai apresentar uma outra mulher. O capítulo 12 apresenta uma, o capítulo 17 apresenta outra. Na prática é a mesma, tá? Como assim? É que no capítulo 12 ela é pura, no capítulo 17, essa mulher ela se prostituiu. E ela representa aqui o povo, a coligação daqueles que estão trabalhando na rebelião para tentar destruir o povo de Deus e, ao mesmo tempo, impedir que o plano de Deus aconteça, o plano da redenção tenha lugar na história do nosso planeta. Então, num primeiro momento, a mulher ela representa o povo de Deus. Num segundo momento, ela representa aqueles que são fiéis seguidores da rebelião. Como é que eu descubro, quando a Bíblia fala em mulher, se é o povo de Deus ou se é o pessoal da rebelião? Bom, sempre que a Bíblia vai falar do povo de Deus, vai representar a mulher como pura, uma mulher vestida de branco, uma mulher que é casta, a noiva do Cordeiro. Ela vai ser apresentada como aquela que está prometida para se casar com o Filho de Deus. Então, esse é o povo de Deus, ok? Sempre que a mulher ela representa a coligação do mal, sempre vai haver algum adjetivo ligando a mulher. Ela vai ser apresentada, às vezes, como uma mulher falsa. Às vezes, ela vai ser chamada de Jezabel.
Porque não tem nenhuma mulher que foi tão ruim no Antigo Testamento quanto a Jezabel. A partir da Jezabel, que foi esposa do Acabe, tem vários momentos em que o povo, ou a coligação do mal, é apresentado como a Jezabel, que é uma mulher pecadora. Ela vai ser apresentada como vestindo púrpura, como sendo prostituta, como se prostituindo. Toda vez que aparecem esses adjetivos, está falando não do povo de Deus, mas está falando do povo que está do lado da rebelião. E o mais interessante é que, na própria história do povo de Judá, às vezes Judá é apresentado como uma noiva pura do Cordeiro. E às vezes o próprio Judá, quando se prostitui, ou Israel, é chamada de uma prostituta. Por quê? Porque passou do lado de Deus para o lado da rebelião. Então, guarda essa informação. Primeiro símbolo que a gente tem que entender: mulher. Mulher representa o quê? O povo de Deus e, ao mesmo tempo, o povo da rebelião, aqueles que estão ligados ao inimigo de Deus. Uma outra coisa que vai aparecer aqui é uma noção de comércio. Isso tem que ficar claro para você. Tem alguns termos que vão aparecer aqui na Bíblia. Por favor, olha de novo aí comigo. Se a gente não pegar essas chaves, o texto não vai fazer sentido. Por exemplo, versículo 5, volta aí comigo. O versículo 5 vai dizer assim: então o anjo que falava comigo se adiantou e disse: levante os olhos e veja o que está vindo. E o verso 6, o que é? Perguntei. E ele respondeu: é um cesto de medir cereais. Faz uma pausa aqui. A palavra hebraica que vai aparecer aqui, que foi traduzida na Nova Versão Transformadora como cesto, é, na verdade, efa. Se me permite, eu vou te dar uma informação que está à disposição de qualquer um. Se você chegar no Google hoje e colocar lá a palavra efa, você vai descobrir basicamente isso aqui. Essa descrição tem que ser muito, mas muito clara para você. Olha só, eu passo a ler, eu estou lendo aqui, eu poderia pegar a mesma descrição numa série de comentários bíblicos, mas para você não achar que isso aqui é tendencioso, que você vai ver que isso aqui é tão importante, que eu resolvi pegar na Wikipédia, no Google. Eu estou aqui no Google agora, ó, estou com o meu celular aqui na mão, ó, deixa eu mostrar para você aqui, ó, tá aqui, ó, na minha mão, eu estou no Google aqui agora, ó, olha o que a Wikipédia vai dizer aqui para a gente. Efa ou baú era uma medida judaica para grãos e às vezes para líquidos, equivalente a 22 litros. Era a maior medida comercial utilizada em Israel. Abre parênteses. Essa medida foi importada da Mesopotâmia, mais especificamente da Babilônia. Isso aqui, ó, guarda isso aqui. Então, o que é efa? Efa, só para lembrar, aqui o texto está dizendo que, vamos entender aqui agora com essa ideia, tá? O anjo pergunta para o Zacarias: o que você está vendo? E ele fala assim: estou vendo, a minha versão diz um cesto. Na verdade, o texto está dizendo: estou vendo um efa. O efa era o quê? Era uma unidade de medida. Às vezes poderia ser um cesto, podia ser um baú. Enfim, dentro desse recipiente cabia algo em torno de 22 litros. Era uma medida comercial, uma medida que era usada. Se você fosse comprar, por exemplo, um efa de trigo, eles pegariam uma medida, encheriam aquela medida de trigo, não importa o peso, era o que cabia dentro, e iam entregar para você um efa de trigo. Ah, você ia comprar um efa de vinho, por exemplo. Então, eles colocariam, encheriam aquela medida com vinho, então aquela medida, não importa quantos litros caberia ali dentro. Um efa é a maior medida comercial que era utilizada na Babilônia e que foi importada para o povo judeu, depois que eles vieram do cativeiro da Babilônia. Então, guarda essa ideia. Efa foi uma medida comercial que Israel, que Judá, aprendeu na Babilônia e que trouxe para suas relações comerciais depois que retornou do cativeiro. Guardou isso? Então, efa tem a ver com volume. Não tem a ver com peso, não tem a ver com litro, não, tem a ver com volume. É o que cabia dentro daquele recipiente. Podia ser um cesto, podia ser um baú, podia até ser um cântaro, se fosse o caso. Mas a medida, o que caberia ali dentro seria um efa. É uma quantidade de coisas que caberia, a maior medida comercial que caberia dentro de um recipiente, ok? Era uma medida comercial importada de lá da Babilônia, certo? Tem outra medida comercial que vai aparecer aqui também. Continua comigo, vamos ler aqui o versículo 6 de novo. É um cesto ou um efa de medir cereais, e ele está cheio de pecado. Aqui, o termo é iniquidade. Eu já vou falar sobre ele.
de todos os que habitam na terra. Aí vem o verso 7. Então, a tampa de chumbo do cesto foi levantada. Faz uma pausa. A nova versão transformadora traz aqui tampa. Mas na língua original, o que vai aparecer aqui não é tampa, é o talento de chumbo que cobria o efa foi levantado. Talento. Essa palavra é muito importante. Por quê? Bom, de novo, eu poderia usar aqui qualquer comentário bíblico que me daria a mesma explicação. Mas para você entender que isso aqui não é nada fantasioso, eu de novo fui para o Google. E ó, lá na Wikipédia, de novo, tem aqui a ideia de talento. É que eu quero que você entenda que isso aqui é tudo informação que está à nossa disposição. A gente vai para o texto ler e fala, é só uma medida, não tem nada a ver. Não, olha aqui, eu vou ler para você o que o texto diz. Estou aqui na Wikipédia, no Google aqui, pesquisando. Talento. Era uma unidade da antiga Mesopotâmia, abre parênteses, Babilônia, fecha parênteses, para grandes quantidades de massa, sendo criada na Suméria, terra de Sinear, guarda isso aqui, e consolidada por volta do século 23 a.C. Foi usada em toda a antiguidade, com poucas variações de peso. Em que lugares? Grécia, Roma, Egito, Israel, vindo da Babilônia. O talento já era usado na Babilônia e em Israel há muito tempo. Daí ele traz aqui mais algumas informações, depois vai falar sobre o peso. Na Babilônia, eram usados dois tipos de talento. Um chamado talento leve, que pesava 30,3 quilos, e um talento pesado, que tinha o peso de 60,6 quilogramas. Israel importou o talento babilônico. Então, ó, isso aqui tem que estar claro para você. Vamos só voltar um pouquinho? O que era efa? A maior medida de massa, ou seja, uma quantidade que cabia dentro de um cesto, ou dentro de um cântaro, dentro de um baú, era o que cabia dentro, era a maior medida comercial. E o talento, o que era? Era o maior peso comercial utilizado para comércio. Que veio de onde? Tanto o efa quanto o talento. Veio da Babilônia. Teve origem na Babilônia, e quando Israel volta da Babilônia, vai trazer tanto o efa quanto o talento para os seus negócios, para o seu comércio. Guardou? Ó, isso aqui você não pode esquecer, porque isso aqui vai ser muito importante na compreensão do texto. O texto aqui também vai trazer uma outra ideia, que a gente tem que entender. Aqui, ó, versículo 8, dá uma olhada aí. Você tem que estar com a tua Bíblia na mão agora, pega aí tua Bíblia, acompanha comigo. O anjo disse, a mulher se chama perversidade, a empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Verso 9. Em seguida levantei os olhos e vi duas outras mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam asas de cegonha. E elas pegaram o efa, ou cesto, ou efa, e o carregaram pelos ares. Faz uma pausa. Eu aqui quero ver com você aqui, ó. Agora aparecem outras duas mulheres. Lembra, ó? Tem uma mulher que está onde? Dentro do cesto, dentro do efa, que tem uma tampa de chumbo, ou seja, tem um talento de chumbo que está mantendo essa mulher presa dentro desse efa. Essa mulher é chamada de perversidade, maldade, iniquidade, tudo que é ruim. E o texto diz aqui, ó, isso é a maldade de toda a terra. Gente, pensa num troço desse aqui. A maldade de toda a terra está dentro desse cesto representada na primeira mulher, mas aparecem outras duas mulheres. Ou seja, se é mulher, então a gente tem que se perguntar, isso aqui é uma mulher que está representando o povo de Deus, ou uma mulher, ou essas duas mulheres, na verdade, estão representando o povo de Deus, ou estão representando as forças do mal coligadas? Bom, vamos tentar descobrir o que o texto está falando. Olha aqui, ó. Primeiro, duas imagens que vão aparecer sobre essas duas mulheres, duas informações. A primeira, elas têm asas, como asas de que animal, de que ave? Cegonha. Bom, você deve ter lido já Levíticos 11, né? Levítico 11 menciona
listas com algumas informações para podermos catalogar todos os animais, sejam eles quadrúpedes, sejam eles aves ou peixes, em limpos ou imundos. O que é mais interessante é que dentro das aves, a cegonha, ela é apresentada como uma ave imunda, impura. Você tem que gravar isso aqui. Ou você acha que só... parece com um negócio de uma cegonha. Você acha que esse negócio só está aqui à toa? Não. Ele está querendo identificar para a gente essa mulher. E tem mais um detalhe. O texto diz que com essas asas parecidas com asas de cegonha, o que demonstra que eram asas como que de uma ave impura. Mas olha só, elas estavam planando no vento. Isso aqui a gente tem que ver. Porque a palavra vento em hebraico é espírito. Então veja, aqui a gente tem que entender uma coisa. A tradução literal disso pode ser planando no vento ou guiadas, dirigidas pelo espírito. Junta aqui essas informações todas. Elas têm asas de cegonha, como de cegonha, que é uma ave impura. E elas estão planando ou sendo conduzidas, dirigidas por um espírito. Esse espírito é puro ou é impuro? Se for o de Deus, tem que ser puro. O mais interessante, você já reparou que quando a Bíblia vai usar uma das imagens para descrever o Espírito Santo, é a cegonha que é apresentada? Jesus estava sendo batizado lá no Rio Jordão. Lembra dessa? E no momento do seu batismo aconteceram duas coisas. Aliás, três. Jesus sai da água e ele começa a orar. Enquanto ele está orando, o céu se abre, ouve-se uma voz dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de cegonha, não é isso? É cegonha? Em forma de pomba. O Espírito Santo, em nenhuma parte da Bíblia, ele é descrito como um animal impuro, ou uma ave impura. Então, esse Espírito que está dirigindo essas mulheres com asas, como que de cegonha, são espíritos impuros. Eu vou abrir um parênteses aqui para você só, tá? Será que tem algum momento em que a Bíblia vai falar sobre uma trindade maligna, que tem, portanto, a mesma natureza, dirigida por espíritos maus? Será que tem algum momento na Bíblia que uma trindade maligna vai aparecer? Porque isso aqui é uma trindade maligna. São 3 mulheres, ok? São 3 mulheres. Elas têm o mesmo objetivo. Uma delas está presa e as outras 2 estão levando ela de volta para a terra de Sinear. Guarda essa pergunta, porque depois a gente vai falar sobre ela. Outra imagem que vai aparecer aqui, que a gente tem que tentar entender aqui, na verdade, a imagem de comércio. Eu preciso ler com você agora alguns textos, tá legal? Vamos pegar junto aqui agora? Vamos lá. Primeiro, eu quero começar com você. Vai lá em Ezequiel, capítulo 28 comigo. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, para você não achar aí que eu tô exagerando aqui. A gente tem que construir aqui uma ideia relacionada a comércio. Ezequiel, capítulo 28. Você sabe que Ezequiel, capítulo 28, é um dos textos onde você vai encontrar uma imagem da rebelião que começou no céu. Então, eu quero que você vá lá para o versículo 12, agora comigo. Nós vamos ler. Guarda as informações. Nós estamos tentando montar um quebra-cabeça aqui, tá legal? Para entender a 7ª visão, tá? Vamos lá. Tá pronto aí? Podemos ler? Ó, o texto fala assim, volto a dizer, todas as leituras que eu estou fazendo na nova versão transformadora. O texto, versículo 12. Filho do homem, entoie esse cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo, turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você, sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu escolhi e ungi, como querubim guardião.
Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do seu lugar entre as pedras cintilantes. Aqui você tem que tirar uma ideia daqui. Historicamente, se você for procurar na Bíblia, não existe um momento em toda a história universal em que a ideia de comércio tenha sido apresentada antes desse momento. Esse é o primeiro momento em que a noção de comércio é apresentada. O Ezequiel está dizendo para a gente, e você tem que lembrar de uma coisa aqui, uma coisa que é importante aqui, ó. Quem é que está dizendo essa palavra? Quem recebeu essa mensagem? Ezequiel. Ezequiel estava onde quando ele recebeu essa revelação? Na Babilônia. Ó, isso aqui tem que ficar na tua cabeça. O Ezequiel era um profeta contemporâneo do Daniel, portanto também contemporâneo do Ageu e do Zacarias. Estamos falando de gente da mesma época. E ele vai dizer aqui que o pecado que surgiu no coração do diabo, além do orgulho, porque ali no versículo 17 também vai dizer, seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Mas o mais interessante é que o orgulho vai ser apresentado aqui como uma consequência do comércio que surgiu no coração dele. Então a primeira noção que aconteceu, que surgiu no coração dele, o primeiro pecado, foi o pecado do comércio. O que é comércio? Comércio é quando você trabalha com uma determinada mercadoria, você trabalha com um bem, você vai oferecer aquele bem para alguém e vai receber alguma coisa em troca. É a ideia de uma troca que vai gerar riqueza. É um jeito de você poder conseguir alcançar recursos ou conseguir recursos através da troca de bens, ok? Mas como que essa ideia de comércio surgiu no coração do diabo? Na prática, o que o texto está dizendo, para a gente ser bem fiel ao texto, o texto está dizendo que o diabo começou a olhar para aquilo que ele fazia e começou a achar que aquilo valia mais do que o que ele recebia. Ele fazia muito serviço para Deus e ganhava pouco pelo que ele estava recebendo. Ele devia ganhar mais. Então essa é a noção de comércio primária que surge no coração dele. Guarda isso. Agora, volta comigo para o começo da Bíblia, que agora a gente vai ter que tentar entender como é que essa ideia de comércio, ela chegou aqui embaixo. Tá? Vamos voltar para Gênesis? Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 4, por favor. Vai lá. Gênesis capítulo 4 comigo. Eu quero que você ache lá. Gênesis 4. Antes da gente poder começar aqui a leitura, só quero te lembrar que alguns princípios que vão aparecer em Gênesis 2. Eu não vou ler os textos porque você conhece, do capítulo 2. Você lembra que quando Deus criou Adão e Eva, ele os colocou em que lugar para morar? Ele colocou eles numa cidade ou colocou eles no campo para poder viver? Colocou eles dentro de um jardim. Quais eram as funções que Adão e Eva tinham no jardim do Éden? Pelo menos duas. Vão ser explícitas em Gênesis 2. Eles eram responsáveis por cuidar dos animais, das plantas, ou seja, de todo o planeta. Se a gente tivesse que pegar essas duas funções e trazer para profissões que surgiram depois que o pecado entrou, a gente teria que dizer assim, Adão e Eva eram agricultores e eles cuidavam de rebanhos, de animais, de todos os animais. Agora, dá uma olhada comigo, pecado entrou, tá legal? Capítulo 3 é pecado que entrou. Se você der uma olhada ainda, vai valer a pena. Volta um pouquinho no capítulo 3 ainda, finalzinho do capítulo 3, por favor. Você vai ter que ver aqui uma coisa que é tremenda. Porque se a gente não entende isso aqui, que é básico, você não vai entender lá depois da profecia. Estou falando aqui especificamente do versículo, vamos começar no versículo 16? A mulher, Deus disse, farei mais intensas as dores da sua gravidez e com dores você dará à luz, seu desejo será por teu marido e ele a dominará. Verso 17. E ao homem disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa, por toda a sua vida. Terá muito trabalho para tirar dela o seu sustento, e ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos, com o suor do seu rosto obterá o alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi tirado do pó e ao pó retornará.
Isso aqui é o momento em que a maldição do pecado vem sobre a terra. E Deus vai falar, o que vai acontecer agora? Lá no versículo 15, que eu já tinha citado anteriormente, Deus vai dizer, vai haver agora uma luta, um grande conflito acontecendo entre a mulher, a sua descendência e o descendente da serpente. O tempo inteiro vai ter uma luta. No versículo 17, ele vai falar, para a mulher, de forma clara, ela agora vai ter dores na hora do parto. E vai haver uma desigualdade que vai começar a acontecer entre homens e mulheres. E o verso 18 e 19 vai dizer o seguinte, olha, o Adão agora vai continuar trabalhando com a terra. Isso aqui é importante demais, porque no suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Você agora vai ter que tirar o seu sustento da terra, mas ela vai produzir ervas daninhas, vai ser difícil para você conseguir, vai ser mais duro. O que Deus está falando? O trabalho que você tinha antes, você vai continuar tendo depois. Guarde essa informação. Agora vem para o capítulo 4. Verso 1. Adão teve relações com a sua mulher Eva, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Verso 2. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Ó, pega aqui essa ideia. Qual foi o trabalho que Deus deu para Adão antes do pecado? Cuidar da terra e, ao mesmo tempo, dos animais. O pecado chegou. Os filhos de Adão, inicialmente, fizeram o quê? Cuidavam de rebanhos e da agricultura. Tá. O restante do texto aqui vai mostrar o momento em que o Caim faz uma escolha diferente. Versículo 16 vai nos dar essa informação. O versículo 16 vai dizer, Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Verso 17. Caim teve relações com a sua mulher, que engravidou, deu à luz a Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque como seu filho. Faz uma pausa só aqui, ó. Esse é o primeiro momento quando alguém vai tentar sair daquilo que era o plano que Deus tinha estabelecido inicialmente para a humanidade. Só lembrando, plano inicial era que Adão e Eva trabalhassem com a agricultura e criação de gado. Não só de gado, mas que cuidassem dos animais, tá? Quando os filhos de Adão, os primeiros, nascem, o texto dá a entender que Adão dividiu essa mesma tarefa entre os dois. Um deles se dedicou a cuidar dos rebanhos, outro da agricultura. Caim, por sua vez, diz, não quero viver o plano de Deus. E então, a primeira coisa que ele faz, ele funda uma cidade. Continua o texto comigo, por favor. Vamos pular aqui uma parte, porque eu queria que você chegasse aqui diretamente ao versículo 19. Lameque se casou com duas mulheres. Esse Lameque era descendente do Caim. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. A Ada deu à luz a Jabal, que foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. 22. Zilá, outra mulher de Lameque, deu à luz um outro filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de ferro e bronze. Tá? Eu quero que você entenda aqui, tem três informações que são sendo dadas no texto. Aqui. Primeira, que teve um cara chamado Lameque, que teve duas esposas, e com elas ele teve três filhos. Um deles, parece que ele está fazendo o mesmo trabalho do Abel aqui, não parece? Mas o texto fala que ele foi o primeiro, o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Na verdade, o que o texto está dizendo é o seguinte, ele foi o primeiro a transformar uma coisa que Deus deu para Adão e Eva fazerem, criar, cuidar dos animais, apacentar os rebanhos, ele transforma isso num comércio. Porque ele agora vai criar rebanhos com o propósito de compra e venda. É essa a ideia que o texto está trazendo. O irmão dele, o Jubal, foi o precursor dos que tocam harpa e flauta. Se você fizer um estudo sobre música na Bíblia, você vai descobrir que a música foi criada no céu por Deus. Mas esse outro filho do Lameque, ele vai fazer uma coisa, ele vai pegar um dom que Deus deu para o ser humano e vai transformar também em comércio. Por quê? Porque ele vai criar aqui a indústria do entretenimento. Através da música, que é um negócio bom, ele vai ganhar dinheiro. E o outro filho que ele tem com a Zilá, com a outra mulher, ele é chamado Tubal-Caim, e ele vai se tornar um mestre
em trabalhar com ferro e bronze para criar ferramentas. Ele cria ferramentas para quê? Para comércio, para facilitar a vida de quem está trabalhando com agricultura. Tá? Mas como que ele vai ganhar vida? Ele vai fabricar para vender. Então, a primeira noção na terra de comércio não vai surgir na família do Abel. Aliás, o Abel morreu, depois o texto vai dizer que Sete, seu irmão, é que vai seguir a mesma linha daqueles que temem ao Senhor Deus. Sabe o que é mais interessante? Eu não tenho tempo para poder te mostrar esses detalhes todos. A família do Sete, todinha, se dedicou às mesmas duas tarefas ou funções que Deus havia dado a Adão: agricultura e criação de gado. Como é que eu sei disso? A Bíblia menciona, por exemplo, o próprio caso do Noé. Qual era a profissão do Noé? Não era agricultor. Não era agricultor. E como é que eu sei que isso realmente aconteceu desse jeito? Fácil. Você quer ver uma coisa? Vamos ver o desdobramento da história. Pula aí um pouquinho comigo até o capítulo 9, por favor, de Gênesis. Gente, nós estamos construindo aqui um quadro para a gente poder entender aqui por que essa ideia de comércio é importante lá, tá? Veja aqui o capítulo 9 de Gênesis agora. Você vai lá para o versículo 7. Olha aqui. Capítulo 7, aliás. Capítulo 9, versículo 7. Deus aqui vai... o Noé e a sua família saíram da arca. Ele vai abençoá-los e então vai dizer para eles assim: agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. No original em hebraico, o termo aqui não é povoem a terra outra vez, dominem sobre a terra outra vez. Essa ordem foi a mesma ordem dada a Adão e Eva lá em Gênesis 2, depois que Deus os criou. Eles deveriam dominar sobre a terra. Dominar, na perspectiva de Deus, é a agricultura e o cuidado dos animais. Tá? Guardou isso aí? Continua o texto, por favor. Vamos lá agora para o capítulo 11 de Gênesis. Tá? Leia aí a partir do verso 1 comigo. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra de Sinear, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Verso 4. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega ao céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Peraí, faz uma pausa aqui, olha o mesmo princípio que apareceu lá em Gênesis 4. Gênesis 4 menciona aqui os dois filhos do Adão, o Caim e o Sete, e o Abel. Abel, ele buscou servir ao Senhor. Caim o matou. O seu irmão Sete vai seguir a mesma linha do Abel. Ok. Caim, ele vai dizer: não vou seguir a ordem do Senhor. Lembra que aqui no capítulo 9 a gente visualizou um negócio aqui. Capítulo 9, Deus falou assim para o Noé e a sua família: espalhem-se pela terra e dominem sobre ela. O que Deus tinha dito para o Adão lá em Gênesis 2. Agora aparece um pessoal com o mesmo espírito do Caim. Mesmo espírito do Caim. Eles vão para uma região geográfica, a terra de Sinear, aonde, aliás, surgiria depois a Babilônia. Você quer ver que é isso mesmo? Faz uma pausa aqui, bota o dedo aí na tua Bíblia e volta no capítulo 10, por favor. Capítulo 10, verso 8. Só para você poder entender que a gente está falando do mesmo lugar. Cuxi também foi antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente na terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: esse homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando a cidade de Babel, Ereque, Acade, Calné. Expandiu seu território até a Síria, aonde construiu as cidades de Nínive, Reobote, Ir, Calá, Rezém e a grande cidade situada entre Nínive e Calá. A gente está falando aqui de um cara que dirigiu um grupo, o nome dele era Nimrod. Ele vai dirigir um grupo para, em primeiro lugar, a planície de Sinear.
E ali ele vai construir uma cidade, Babel. Qual é o propósito? O texto deixa claro. Eles vão dizer, venham, vamos construir, versículo 4, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega ao céu, assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Quem mandou que eles se espalhassem pelo mundo? Deus. Eles disseram, não vamos nos espalhar, nós vamos fazer uma cidade. Quem criou a cidade lá antes do dilúvio? Caim. Para quê? Para ter comércio. Comércio está mostrando lá na família do Caim. Por que o Nimrod quer agora criar uma cidade? Ele quer voltar com o comércio. Tá? Agora, continua comigo. Ainda no meio dessa história toda. Versículo capítulo 12 agora. Não para não, volta para a Bíblia aí, pô. A gente está construindo aqui uma imagem. A gente tem que entender isso aqui. No capítulo 12, você vai encontrar um momento em que Deus vai lá e chama o Abrão. Para que ele saia de Ur dos Caldeus. O capítulo 11 já vai falar sobre isso. Ele sai de Ur, ele vai para Harã, depois de Harã, ele vai obedecer o chamado e vai para a terra de Canaã. Lembra só de um detalhe. A primeira noção, escuta o que eu vou te falar aqui, ó. Essa informação é importante da história. A primeira noção de comércio dentro do pós-dilúvio que a gente vai encontrar foi em Babel, ou em Babilônia. Guarda essa informação. Abrão estava numa cidade vizinha de Babilônia. Ur dos Caldeus fazia parte de um complexo onde as mesmas pessoas viviam, mesmo povo vivia ali. Os descendentes do Nimrod estavam por ali. O Abrão, apesar de não ser descendente de Cã, de onde veio o Nimrod, ele estava vivendo nas cidades fundadas por eles. A principal, o principal meio de ganhar vida naquela região, comércio. Deus vai dizer para Abrão, sai daí, eu não quero que você viva desse jeito. Você vai viver de outro jeito, você vai viver. Olha a ideia. Abrão morava provavelmente numa casa maravilhosa na cidade de Ur. Deus disse para ele deixar a casa na cidade e morar como? Em tendas, peregrinando por uma terra. Aí o versículo 5 do capítulo 12, leia aí, ó, olha o que o texto diz. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens, os rebanhos, os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. E aí, quando chegaram lá, ele foi atravessar a terra. O que é que Abrão vai levar como bens? Rebanhos. Deus tira ele de Ur dos Caldeus para dizer para ele, não quero você lidando com comércio, quero você lidando com rebanhos. E ele vai chegar em Canaã, e você vai perceber depois que ele, o Isaac, principalmente o Isaac, quando você chega lá em Gênesis 26, Isaac está plantando, ele está trabalhando com agricultura e com pecuária. Por isso, quando tem seca, eles têm que sair de um lugar para o outro para poder buscar rebanho, aliás, para poder buscar pasto para os rebanhos e para poder conseguir plantar. Leia depois Gênesis 26, você vai ver isso. Agora, para você ver que isso ficou vincado, era a característica distintiva de Israel, faz assim, dá um pulo aí agora em Gênesis, vai lá para Gênesis 47, por favor. Gênesis 47. Esse aqui é o versículo, é o capítulo que vai mostrar para a gente o seguinte, o Jacó, junto com os seus filhos, eram 70 pessoas, estavam indo para o Egito, porque o José estava levando agora a família para lá, era uma época de seca. Eu sei que isso aqui pode parecer meio moroso para você, mas a gente tem que criar aqui o panorama total. Versículo 1, dá uma olhada aqui, ó. José foi ver o faraó e lhe disse, meu pai e meus irmãos chegaram na terra de Canaã, trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na terra de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? Perguntou o faraó aos seus irmãos. E eles responderam, nós, seus servos, somos pastores como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagens para os nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso pedimos permissão para morar na terra de Gósen. Esse texto aqui é fantástico, porque ele vai mostrar para a gente o quê? Ó? Nós já estamos aqui, ó, desde o Abraão, Isaac, Jacó, agora tem os 12 filhos do Jacó, e eles já são 70 pessoas da família. E quando o faraó pergunta, vocês vivem do quê?
Eles respondem o quê? Criação de gado. Ou seja, eles continuam vivendo de forma muito simples. E só para a gente poder confirmar essa ideia aqui, por favor, mais um texto que eu tenho que ler com você. Eu sei que isso aqui pode parecer meio maçante para alguns, mas, por favor, vai lá para Êxodo agora comigo, por favor. Êxodo capítulo 12, por favor. Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 31, por favor. Êxodo 12, versículo 31. Agora, só os homens descendentes do Abraão, do Isaac, do Jacó, dos 12 patriarcas, eles são 600 mil, sem contar mulheres e crianças. A Sharon White ela dá a entender que haviam cerca de 2 milhões de indivíduos. O povo de Israel, em 400 anos, se tornou em algo de 70 pessoas, eles passaram a cerca de 2 milhões. Agora, a 10ª praga tinha caído sobre o Egito. No meio da madrugada, o faraó chama Moisés. E olha o que ele vai dizer, verso 31. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. E disse, saiam daqui, deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor, como pediram. E levem os seus rebanhos, como disseram. E sumam daqui. Vão embora, mas abençoe-me ao sair. Ou seja, quando termina os 230 anos de cativeiro no Egito, eles continuam fazendo o quê? Criando rebanho. Eles passaram 230 anos no Egito, mas não viveram junto com os egípcios. Eles viviam numa terra separada dos egípcios. Os egípcios, isso aqui é tanta informação que às vezes a gente tem dificuldade de poder passar todas. Os egípcios, eles trouxeram da região da Babilônia a mesma noção de sobrevivência. Sabe qual era o jeito do pessoal sobreviver no Egito? Comércio. Israel não se misturou com isso. Continuou trabalhando com agricultura e criação de gado. Agora, você está pronto para poder voltar comigo lá para o texto de Zacarias. Volta lá para Zacarias comigo agora. Zacarias 5. Eu já estou terminando minhas considerações de hoje, tá? A gente precisa agora amarrar as pontas soltas aqui para você poder entender o que é que o texto está querendo dizer para a gente. Volta lá. Vamos ler de novo o texto agora com todas essas imagens na cabeça? Vamos lá. Então o anjo que falava comigo se adiantou e disse, levante os olhos e veja o que está vindo. O que é? Perguntei. Ele respondeu, é um cesto de medir cereais, um efa, a maior medida comercial que veio da Babilônia. Ele está cheio do pecado de todos os que habitam na terra. Então, a tampa de chumbo, ou o talento de chumbo, também uma medida comercial que veio da Babilônia. O talento de chumbo do cesto foi levantado, e dentro dele havia uma mulher sentada. E o anjo disse, a mulher se chama perversidade. A empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa. Em seguida, levantei os olhos e vi 2 mulheres voando em nossa direção, planando no vento. Suas asas pareciam asas de cegonha, e elas pegaram o cesto e o carregaram pelos ares. Para onde estão levando o cesto? Perguntei ao anjo. Ele respondeu, para a terra de Sinear, aonde construirão um templo para ele. E quando o templo estiver pronto, colocarão o cesto ali, em seu pedestal. Você agora tem uma noção do que a gente está falando. Lembra do que a gente falou no começo? Tem 2 planos que estão acontecendo em paralelo. Deus tentou trabalhar para que o seu povo vivesse de forma simples e entendesse uma coisa. Tudo que nós precisamos para sobreviver tem que vir de Deus. Quando você trabalha, eu não estou falando da agricultura e da pecuária comercial. Não, eu estou falando da agricultura e da criação de gado para subsistência. O indivíduo, para poder sobreviver, quando ele planta, ele está dependendo do quê? De Deus. Que vai fazer com que a semente brote e a terra produza. Para que os seus rebanhos aumentem, ele depende do quê? De Deus, que vai abençoar os rebanhos. Por isso, quando você vai olhar para o povo de Deus que vive da agricultura e da pecuária, quando vinha a maldição sobre eles, qual era a primeira coisa que acontecia? Seca e os rebanhos não produziam. O que é que o povo que tinha retornado do cativeiro estava vivendo mesmo depois de 15 anos? Porque estavam em rebelião contra Deus ainda. Eles estavam quase que na miséria.
porque plantavam e não colhiam, e os rebanhos não se multiplicavam. Por que isso tudo está acontecendo? Agora eu vou te dar um dado histórico. Isso aqui é muito bom, porque essa época aqui tem muito material escrito, fica fácil de poder descobrir. Lembra que a principal função ou subsistência na Babilônia era o comércio. Jerusalém foi destruída. A gente já falou sobre tudo isso aqui. Jerusalém foi destruída. Os judeus são levados para o cativeiro. O país de Judá desapareceu. Eles vão passar 70 anos no cativeiro. Quando eles chegam lá, eles fazem o quê? Eles continuam sendo agricultores e criadores de gado. Qual o problema? Agricultores e criadores de gado são escravos lá na Babilônia. Quem são os caras realmente importantes? Quem lida com o comércio. Por isso Babilônia era tão rica. Tudo reluzia na Babilônia. Historiadores vão mencionar que havia tanto ouro na Babilônia que a prata já não tinha valor comercial lá. Não é à toa que na própria estátua de Nabucodonosor, Babilônia era a cabeça de ouro. E como é que se ganhava vida? Comércio. Agora os judeus chegam lá. Qual era o problema que eles tinham em Israel e que os levou para o cativeiro? Idolatria. No cativeiro da Babilônia, eles pararam de adorar ídolos. Não adoravam mais ídolos. Agora a gente tem um problema sério, sabe por quê? Porque eles voltam do cativeiro da Babilônia e eles já não adoram mais ídolos. Amigos, eles não adoram mais ídolos. Nunca mais adoraram ídolos. Pode procurar na história. Não adoram mais ídolos. Eles foram curados da idolatria. Mas por que a bênção de Deus não vem sobre eles? Gente, por que a bênção de Deus não vem sobre eles depois do cativeiro? Faz uma pausa aqui e vai comigo para Neemias capítulo 11, por favor. Amigos, eu peço perdão a vocês, porque eu sei que isso aqui acaba sendo meio maçante às vezes, mas se a gente não tiver essas informações, aliás, capítulo 13, tá? A gente não vai conseguir entender aqui o texto. Dê uma olhada aqui, ó. Neemias, ele está um pouco à frente do Zacarias, tá? Mas olha o que ele vai falar. Neemias capítulo 13, verso 15. Naqueles dias, vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uva no sábado. Também ajuntavam cereais, que colocavam sobre seus jumentos, e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então, os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Alguns homens de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado vendiam para o povo de Judá. E isso em Jerusalém. Assim confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei, por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Verso 19. Em seguida ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns dos meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém, uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles. O que fazem aqui acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que vieram no sábado. Sabe o que está acontecendo aqui? Olha, lembra do que eu falei para vocês? Depois do cativeiro, eles não adoraram mais imagens. O que está fazendo com que eles deixassem de guardar o sábado aqui? Qual é a motivação que está aqui por trás? Qual é o problema deles? Neemias vai repreendê-los por quê? Eles estão fazendo o que no sábado? Comércio. Mas peraí, eles foram para a Babilônia como agricultores e como criadores de gado? Como é que agora a principal fonte de renda deles é o comércio? É tão forte isso que até no sábado eles estão fazendo. Aí a história mostra pra gente. Você sabe que o que mais mexe com as pessoas é quando você está passando por um momento difícil e tem que sobreviver. Você já reparou que tem muita gente que quando está passando por um momento difícil e vai ter que tomar uma escolha, e às vezes faz uma escolha equivocada, fala assim, olha, eu só estou fazendo isso porque eu preciso sobreviver. E o pior de tudo, sabe o que é? É que às vezes até a gente dá razão para eles, não dá? Já viu gente que chegou para você alguma vez e falou assim, olha, sou pai de família, eu estou procurando emprego,
Eu não acho, só arranjei um que trabalha de sábado. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar minha família passar necessidade. Aí a gente fala o quê? Ó, você tá certo. Puxa vida. Às vezes até como igreja a gente fala assim, gente, dá para entender, né? Dá para entender, a gente tem que entender. Não é fácil. Às vezes, a motivação que leva as pessoas a fazer alguma coisa não é a vontade. Mas são as circunstâncias que te empurram a fazer alguma coisa que você não faria se não tivesse numa situação de crise. Agora, pensa em crise. Os caras, eles... pensa que agora... Lembra que eu te falei dos dois planos que estão seguindo em toda a história em paralelo? No momento em que o pecado entrou em cena, Deus vem até o Jardim do Éden e coloca em prática o plano da redenção. O plano da redenção começou ali. Um cordeiro morreu naquele dia, no dia que o pecado surgiu. O plano da redenção foi colocado em prática. Bom, mas no mesmo dia começou a ideia de comércio com Satanás. Mesmo dia começou. São os dois planos que estão aqui em paralelo acontecendo. Aí o diabo percebeu o seguinte, bom, Deus foi muito claro através do Isaías, do Jeremias, do Ezequiel, do Daniel, sobre a ideia de adorar imagens. Eu não posso continuar com isso. Veja, ele até tenta, num primeiro momento, forçar o pessoal a adorar imagens. Aí, eles estão na planície de Dura, lá em Babilônia. E o Nabucodonosor levanta uma imagem toda de ouro e fala, se não se ajoelharem, vão morrer. 3 judeus ficam em pé e falam, é o seguinte, não precisa nem tocar a música de novo, porque esse joelho aqui só se ajoelha diante do Deus, Criador do céu e da terra. E eles jogam os 3 dentro da fornalha de fogo. Os caras que jogam eles lá morrem queimados. E os 3? Deus está andando com eles lá dentro do fogo. Fantástico! O diabo percebe, não é por aí. Se eu continuar nessa toada, eu perco todo mundo. Aí então o que acontece? O Nabucodonosor se converte e a imposição de adoração a ídolos acabou! Vai falar, bênção, amém, aleluia, glória a Deus. Só que é o seguinte, o plano da rebelião não para. Aí agora os judeus estão passando um perrengue lá na Babilônia. Como que vão sobreviver como agricultores, como criadores de gado? A história vai dizer que eles se apresentaram para os comerciantes de Babilônia e disseram, a gente precisa ganhar a vida. Se vocês derem um emprego para a gente vai fazer o melhor que puder. Eles disseram, sabe fazer comércio? Se não, a gente sabe plantar, colher e criar gado. Mas se ensinar, a gente aprende. E a história vai dizer que os judeus aprenderam muito bem o comércio. Principalmente, pasme você, aprenderam a negociar empréstimo a juro no sistema capitalista da Babilônia. E os caras começaram a prosperar na Babilônia, a tal ponto que 70 anos depois, alguns judeus na Babilônia já dominavam o cenário financeiro da Babilônia. Aí, claro, quando Deus fala para o pessoal, vamos voltar para ajudar? Voltam 40 mil. Por que os outros não voltam? Ficaram ricos na Babilônia. Não adoram mais imagens, não. Não adoram mais imagens. Mas eles agora ficaram ricos. Só que tem um problema. Se você vai ler Levíticos vai estabelecer algumas leis da parte de Deus, Deus vai dizer assim, não use juros. Quando você for emprestar dinheiro, não empreste a juro. Isso é abominação ao Senhor. Porque quando você empresta a juros, seu bolso vai ficar mais cheio, mas o bolso de alguém vai ficar vazio. E você vai empobrecer as pessoas que estão à sua volta. Quando, mesmo entre os 40 mil que voltaram, leia o livro de Esdras e Neemias, você vai ver um negócio. Neemias vai chegar ao ponto e falar assim, gente, sabe o que eu descobri? Que vocês depenaram os seus contemporâneos que voltaram do cativeiro. Teve gente que pegou dinheiro emprestado com vocês para pagar imposto e não conseguiram pagar e vocês fizeram os seus filhos como escravos de vocês. O diabo não os levou para a idolatria, mas colocou mamon no coração deles, o amor pelo dinheiro.
E o pior é que existem vários textos que mostram para a gente, textos antigos, desse período, que vão dizer que alguns judeus tiveram crises de consciência quando começaram a trabalhar na Babilônia. Mas disseram assim, puxa, eu estou emprestando a juro, estou vendendo uma mercadoria por um preço que não é o preço justo, mas eu tenho que sobreviver. Eu tenho que sobreviver. E começaram agora a amortecer a consciência. Você lembra do que a gente estudou no domingo passado? A quinta visão que a gente viu na semana passada, aliás, a sexta visão que a gente viu na semana passada, do livro que veio voando. E dois são os pecados que Deus vai dizer para eles que eles são culpados. Eles roubam e eles juram falsamente em nome do Senhor. Isso estava acontecendo no comércio. E eles tinham trazido agora, eles saíram da Babilônia, mas eles trouxeram a Babilônia dentro do coração deles. Porque o diabo, através das dificuldades e problemas que eles enfrentaram na Babilônia, conseguiu botar outro Deus no coração deles. O dinheiro. E para conseguir o dinheiro, tudo é permitido. Às vezes, no meio das crises, a gente encontra pessoas que começam a negligenciar aquilo que é o assim diz o Senhor. E a gente começa a encontrar desculpas pelas quais a gente tem que quebrar o assim diz o Senhor. A gente começa agora a tentar dizer que aquilo que Deus chama de pecado não é tão pecaminoso assim, porque os tempos mudaram, porque as circunstâncias são diferentes, porque agora é mais difícil viver aquilo que Deus disse que era para viver. Aí a gente começa a encontrar justificativas para poder falar, eu posso viver isso, eu não posso. Aí a gente começa com aquelas desculpas esfarrapadas falando, isso aqui foi só para aquela época lá atrás, não é mais para a gente hoje. Não, hoje não dá mais para poder viver isso. E aí a lista seria imensa de coisas que hoje em dia o povo de Deus tem falado que é certo quando Deus diz que é errado. Tudo se tornou relativo. E sabe o que é pior? É que Deus vai dizer assim para o povo dele, ó, eu estou pegando a perversidade que veio com vocês da Babilônia e estou mandando de volta para lá, para a Babilônia. Lá eles vão erguer um altar para ela. E parece que a perversidade aqui, que está sendo levada por duas mulheres, você percebe uma trindade do mal levando a perversidade de volta para a Babilônia, de onde ela saiu. Mas ela vai aparecer de novo, sabe aonde? Eu vou contar isso para você semana que vem. Mas hoje eu quero terminar dizendo para você aqui o seguinte. O plano da rebelião continua em marcha ainda hoje, meu irmão. O diabo às vezes muda o método quando ele percebe que a gente já entendeu a jogada dele. O povo de Israel entendeu que a jogada do inimigo agora não era mais colocá-los para poder adorar ídolos. Eles tinham aprendido a lição. Ele falou, opa, rebelião agora vai ter que se adaptar. Ele continua fazendo com que eles sejam idólatras. Porque agora eles não adoram mais imagens, mas eles adoram dinheiro. E se a gente parar para poder pensar no nosso mundo capitalista de hoje, eu não estou dizendo com isso, irmãos, por favor, pelo amor de Deus, não vai querer dizer depois que eu estou falando que agora você tem que sair das grandes cidades e morar no mato. Não é nada disso que eu estou falando, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que norteia a nossa vida. E o diabo conseguiu hoje fazer com que o mesmo espírito de Mamon que estava com os refugiados que voltaram da Babilônia tomasse conta da gente. Porque tudo hoje gira em torno do maldito dinheiro. A gente se endivida para poder conseguir uma vida melhor, uma casa melhor, um carro melhor, móveis melhores. E aí você tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. E aí, quando você não tem tempo para poder ler a Bíblia e nem a lição da escola sabatina, você fala o quê? Eu preciso sobreviver. Eu acordo de madrugada para poder ir para o trabalho. Eu saio de casa antes do sol nascer. Eu chego muito tarde. Eu estou cansado. Aí a gente olha e fala, judiação, verdade, né? Irmãos, o povo de Deus hoje, a igreja de Deus hoje está fria. E eu às vezes fico me perguntando que dureza que às vezes é para a gente conseguir pessoas que queiram se envolver com Deus e com a sua missão. Porque o povo hoje só fala assim, eu não tenho tempo, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que estudar. Eu não tenho tempo, porque eu trabalho em 2 empregos. Eu não tenho tempo, porque eu tenho contas para poder pagar. Aí eu trabalho muito, estou cansado. Quando chega no sábado, eu não tenho tempo para me envolver com Deus, com a sua igreja.
Aí o Satanás falou, ó, o espírito da Babilônia aí, ó. Tá aqui. Amigão, só mudou a roupagem. Continua com a gente hoje. Nossa sociedade vive para consumir, consumir. É o comércio, é o mesmo espírito que surgiu no coração do Lúcifer no céu, que surgiu no coração do Caim, que surgiu no coração do Nimrod, que contaminou os judeus do pós-cativeiro e que está com a gente hoje. O pior de tudo, sabe o que é? É que Deus continua falando para a gente, ei pessoal, o foco de vocês é Jerusalém, hein? É Jerusalém. E os judeus voltaram do cativeiro e esqueceram Jerusalém e foram fazer o quê? Comércio. Comércio, meu irmão. Comércio não parou, não. Mas a construção de Jerusalém parou. A construção do templo parou. O templo estava em ruínas. E o povo está fazendo o quê? Comércio! Comércio! É isso aí, comércio. E aí eles dizem o quê? Eu tenho que sobreviver. Eu estou terminando aqui, mas me permita terminar com uma parte da história assim, que eu acho fantástica. Muitos anos se passaram desde esse momento de Zacarias, tá? Estamos falando agora da época da igreja cristã. Os apóstolos todos tinham morrido, e um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, estava vivendo uma época de grande perseguição. E muitos gentios estavam se convertendo à igreja agora. Só qual era o problema? Para uma pessoa conseguir ganhar vida naquele tempo, para conseguir um bom emprego, estou falando de bom emprego, não é empreguinho meia boca, não. Tinha que trabalhar para a máquina pública, tinha que trabalhar para o império. O império estava naquela vibe de construir grandes santuários, em sua grande maioria, pagãos, para os ídolos. Um indivíduo, pai de família, naquela época, famílias pequenas, ele era filho de 14, aliás, ele era pai de 14 filhos, tinha uma esposa, portanto, muitas bocas para poder alimentar. Ele vem procurar Tertuliano e diz, me entreguei a Cristo Jesus, fui batizado, nasci de novo, sou membro da igreja, mas eu não estou conseguindo emprego. O único emprego que eu consegui foi na construção de um templo dedicado a Zeus. Tertuliano, eu acho que Deus vai entender, né? Eu preciso sobreviver. Eu preciso levar o sustento para os meus filhos, para minha esposa. Preciso pagar as contas. E depois que o camarada usou toda a sua argumentação, e cá entre nós, a argumentação forte, é ou não é? Cara, sustentar os filhos, sustentar a família, pagar as contas. Tertuliano olhou para ele e falou assim, mas por que você quer participar da construção de um templo pagão? Porque eu não consegui outro emprego, é o único que eu arranjei. Mas qual é a motivação mesmo? Você tem que o quê? Tem que sobreviver. Ele olhou e falou, eu acho que você precisa estudar mais a Bíblia. Porque Jesus disse que nós temos que morrer. Porque nós temos que morrer para o nosso eu. Morrer para esse estilo de vida velho e andar pela fé com Deus. Repensa a sua frase. Você realmente precisa sobreviver? É isso que você precisa? Ou você precisa nascer de novo? Eu, às vezes me pergunto se não é isso que nós, do século XXI, estamos precisando. Passar por uma experiência realmente de novo nascimento e deixar que o espírito da Babilônia, do comércio, do conseguir o que você precisa, o que você quer, custe o que custar, passando em cima de tudo e de todos, mesmo dos princípios da palavra de Deus, para ter e não ser, mas para ter mais, mais e mais, e até coisas boas. Não se esqueça, essa é a principal estratégia da rebelião. Surgiu no coração do rebelde no céu. Quando ele conseguiu trazer a rebelião para a terra, colocou o mesmo espírito no coração de Caim. Colocou no espírito do Nimrod. Fez parte da Babilônia desde a sua gênese. Conseguiu contaminar o próprio povo de Deus, o povo de Judá. E hoje em dia está no nosso meio. O que a gente vai fazer diante disso? Eu gostaria de pedir a Deus para que me ajudasse a colocar o foco no lugar certo
a tirar a perversidade do altar que foi colocada na Babilônia, porque essa perversidade, o plano maligno da rebelião foi colocada num altar, lá em Babilônia. Essa mulher que estava dentro do Efa, com uma tampa que era, na verdade, um talento de chumbo em cima. Ela estava presa, mas ela foi solta na Babilônia. E ela chegou aqui. E tem dominado a vida de muita gente hoje em dia. Talvez de muitos de nós que estamos nesse momento estudando a palavra de Deus. Mas eu queria pedir a Deus, Senhor, a gente precisa sobreviver, sim. Mas não à custa de princípios. Não colocando o reino de Deus em segundo plano. Eu quero hoje pedir a Deus, me ajude a colocar o teu reino em primeiro lugar. No caso do Zacarias ia dar essa mensagem para o povo para dizer, o templo de Deus tem que ser prioridade. A cidade de Deus tem que ser prioridade. Será que Deus hoje vai precisar dizer para você e para mim que a igreja de Deus tem que ser prioridade? Que o estudo da Bíblia, a palavra de Deus, que a oração tem que ser prioridade? Que pelo menos o estudo da lição da escola sabatina tem que ser prioridade? Eu quero pedir a Ele para que me ajude a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E você? Ore comigo por isso. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. E obrigado porque através dela nós entendemos que há um plano de perversidade colocado em andamento pela rebelião no nosso planeta. Mas nós queremos viver embaixo do teu plano. Se por acaso hoje, Pai, alguns de nós nos encontramos vivendo com o mesmo espírito de comércio da Babilônia, onde princípios podem ser colocados de lado desde que eu precisa sobreviver por isso, ajuda-nos a entender que nós precisamos andar pela fé e que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.